Os 4 pilares para viver de vendas na rua. Eu sou o Gabriel, tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje era para ser a terceira parte da nossa série que a gente está fazendo do absoluto zero aos 5 mil reais. Porém, como vocês já sabem, o Guilherme é quem filma comigo. Como eu já comentei, ele mora em uma cidade bem distante da minha, ele mora em Porto Alegre, na capital, e eu moro em São Leopoldo, que é um pouco distante. Infelizmente, a gente está filmando nos finais de semana, e esse final de semana não podemos, o cara consegue falar. E esse final de semana a gente não conseguiu filmar porque ele teve alguns imprevistos com o irmão dele mora com ele, teve que ir pro hospital e tudo mais. Infelizmente não conseguimos, mas eu não poderia deixar de cumprir com o meu compromisso aqui com você de te entregar um conteúdo. Então eu vim aqui hoje pra te dizer algo que eu acabei observando nesse tempo que eu venho vendendo na rua, nesse tempo que eu venho ganhando, fazendo dinheiro na rua com trufas. São os 4 pilares para viver de vendas na rua. O que são esses 4 pilares? São pilares necessários se você for vender na rua e quiser viver disso, viver de vendas, viver vendendo na rua. Porque não é simplesmente você definir algo, vou vender na rua, vou viver de vendas e começa a vender e pronto. Não, se você não seguir algumas coisas, infelizmente você vai fracassar. O fracasso às vezes acaba acontecendo, infelizmente, se você não seguir alguns pilares. E hoje a gente está aqui em um cenário bem diferente do que a rua, do que normalmente eu faço. Estou aqui no meu quarto. Esse aqui é o cenário do meu outro canal. Se você é um canal voltado ao entretenimento, se você quiser conhecer esse canal, eu vou estar deixando o link aí na descrição, pode ir lá dar uma olhada. É voltado ao entretenimento, humor e tal. Se você quiser ir lá dar uma olhada, tá aí o link. Deixa eu fechar essa janela aqui, senão... Aí, janela fechada, fechei ali. Tá, então vamos lá. O primeiro pilar dos 4 que eu vou te falar hoje é o produto. O que seria o pilar do produto para conseguir viver de vendas? O produto é você definir o seu produto. Definir o seu produto parece algo simples, porque é só tipo, vou vender o quê? Bala, trufa, sei lá. Mas não é tão simples. Porque você tem que vender algo que você consiga comprar mais barato e vender mais caro sem que seja um abuso. A produção, você produzir o seu próprio produto, dá essa liberdade de gastar menos e vender mais caro. Mas pode ser que também, se você for vender balas, por exemplo, também dê pra fazer isso. Você compra uma caixa de bala a 10 reais e vem 10 balas nessa caixa, você pode vender cada uma a 2 reais. Pronto, você dobrou o seu valor que você tinha investido lá atrás na sua caixa de balas. Mas vou te dar um exemplo melhor. No meu caso, eu escolhi trufas. Por que eu escolhi trufas? Primeiro porque eu consigo fazer, sou eu mesmo quem faço todas elas. Então eu tenho uma facilidade já sei bem como fazer. Porque a trufa, muitas vezes, se você não tomar cuidado, o chocolate acaba ficando muito grosso. Aí o recheio já não fica aquela trufa enjoativa, sabe? E eu percebi que eu conseguiria fazer ela e ficar bem gostosa, também estar vendendo gelada. Mas você pode escolher algo diferente. Você pode vender pastéis, salgado, pode vender bala também. A bala é até mais simples, porque a bala você é só comprar no mercado e vender na rua. Mas o produto é tão importante porque ele já te liga ao segundo pilar. O segundo pilar é o público. Como você vai definir esse segundo pilar, o público? Pô, Gabriel, como assim eu vou definir um público se eu estou vendendo na rua? Eu só tenho que oferecer para as pessoas. Não é bem assim. Até chegaram a comentar em um dos vídeos que falar muito só atrasa e acaba não vendendo tanto. Só que ninguém observou que
Eu falando mais, eu não abordo pessoas sozinhas. Você pode até olhar no vídeo. Não lembro bem se eu abordei alguém sozinho, mas se eu abordei, é raro. Eu sempre abordo grupos. E como eu estou vendendo nas ruas, até o vídeo passado eu tenho o cartão lá, que as pessoas que se tornaram clientes acabaram colando na minha caixa. Eu fui em lojas que tinham bem mais de um vendedor, até que tinha o dono lá da loja. Uma das lojas que eu fui, o dono da loja acabou comprando para os funcionários, justamente porque ele era um empreendedor, ele gostou do que eu falei. E o segredo está nisso, porque eu construí público. Vamos supor que você venda salgados, você sai com a sua caixa de isopor de bike na rua, ou simplesmente a caixa de isopor pendurada aqui. Como que você vai sair oferecendo de pessoa pra pessoa salgado? Muitas vezes as pessoas, tá ali no meio da tarde, elas não vão querer salgado caminhando na calçada. Então o público é muito importante, porque se você construir um público de salgados, você vai passar todos os dias em lojas, oficinas, bares, não importa os locais, essas pessoas já vão te conhecer, já vão saber o que você está vendendo e vai tornar tudo muito mais fácil do que você pegar salgado e sair oferecendo de pessoa em pessoa pra rua. É a mesma coisa com salgado, é a mesma coisa com trufa, é a mesma coisa com bolo de pote, não importa. Você definir o seu público, qual é o seu público. No meu caso, as trufas, como eu abordo pessoas, tipo, em finais de semana, no caso, em praças, eu busco abordar sempre pessoas que têm crianças, porque as crianças, quando eu abro a caixa, tá cheio de trufas e as trufas são a embalagem colorida e tudo mais. Até estou com uma aqui pra você aqui, ó, de beijinho, que eu até cheguei a comentar que era a minha preferida, é de beijinho, então aqui é um beijinho pra você. Ao vídeo passado eu falei que era beijinho pro senhor lá. A de beijinho é minha preferida. O que tem no beijinho? Coco. Eu quero. Quero beijinho. O terceiro pilar já ligado ao público é o local. Por que o local? Porque vamos supor que você esteja vendendo bolo de pote. Cada pote ali, o seu bolo, é R$1. E você tem 10 bolos para vender no dia. Você vai estar lucrando R$10. E vamos supor que você queira ir vender em outra cidade, mas vai gastar 5 de transporte. Então praticamente você vai acabar não lucrando nada. Então definir o local é muito importante. Primeira coisa do local, você não tem que caminhar muito se você já tem um local definido. Segundo, se você tem um local definido, quando você estiver na rua, você não vai ficar naquela coisa, aquela pressão, tipo, nossa, onde eu vou agora? Onde tem pessoas? Onde tem público? Onde tem clientes? Você definir o local, sair com um local definido é muito importante. Eu percebi isso porque eu já acabei caminhando bastante, tipo, em locais que não tinha ninguém, caminhando à toa. E depois, quando eu comecei a sair já com um local definido, as coisas ficaram muito mais fáceis, porque eu já sabia onde eu ia, já sabia o que eu ia falar, já sabia o meu público. Então vamos lá, vamos só recapitular. O primeiro, produto, você definir o que você vai vender. Pizza, salgado, trufa, brigadeiro, bala, não importa o seu produto, mas definir ele é muito importante para facilitar tudo, porque se você souber fazer algo, brownie, por exemplo, se você souber fazer um brownie gostoso, vai te facilitar muito a sua vida do que você saber fazer brownie e começar a fazer trufas. Definir o seu produto é algo muito legal. O segundo é o público, definir o seu público, qual é o seu tipo de público. O seu público é um público mais velho, porque você vende salgado e tal. O público mais velho normalmente não gosta assim muito de doce, não generalizando obviamente, mas é o que eu percebi, que normalmente as pessoas um pouco mais velhas acabam não comprando trufas de mim. Definir o público. Terceiro, local, que é pra você não acabar caminhando muito, pra você não acabar passando dificuldades com o transporte, acabar não tendo prejuízo com o transporte, acabar não andando muito tempo em locais tipo perigosos, ou até caminhando muito à toa, se cansando à toa. Isso é muito ruim, porque eu acabei passando por isso. Por isso que esse pilar é bem importante para você não se frustrar, porque se frustrar no mundo de vendas é algo que vai acontecer, mas se tiver como evitar, é melhor ainda. E por último, e não menos importante, obviamente, talvez, na minha opinião, o mais importante, que é o propósito. E por que o quarto pilar é propósito, que é o nome do meu canal até? Porque por trás de tudo isso tem um propósito.
Eu, por exemplo, eu não acordo todos os dias feliz, eu não acordo todos os dias motivado. Tem até uma frase muito famosa que não é minha, eu acabei vendo na internet, que é o seguinte: falam que motivação é passageira, mas o efeito do banho também, por isso é recomendado diariamente. E motivação é a mesma coisa, você não vai acordar todos os dias motivado, você não vai acordar todos os dias feliz e pronto pra ir pra rua vender. Se você tiver um propósito, vamos supor que o seu propósito seja comprar sua casa própria, vendendo na rua. Todos os dias quando você acordar, se você acordar mal, acordar indisposto, acordar nem um pouco afim de ir pra rua, você vai lembrar: poxa, eu quero a minha casa. Tem um propósito por trás, você vai se levantar, vai colocar um sorriso no rosto e vai pra rua. Por mais que esteja mal, você vai lá e vai vender. Então, se você tiver um propósito, vai te ajudar muito a definir os outros 3 pilares, que é o produto, que é o público e o local que eu falei. Então esses são os 4 principais pilares, na minha opinião, que você precisa saber, precisa definir para viver de vendas na rua. Eu sou o Gabriel, esse é o canal Propósito e eu espero de verdade que você encontre o seu propósito de vida. Tchau!